Deus. O Senhor, Ele é digno de toda honra, toda glória e todo o nosso louvor, amém? Paz do Senhor para aqueles que eu não tinha visto. Antes de você sentar, abra comigo a palavra de Deus lá em Mateus 23, os versículos 27 e 28. São os dois versículos do tema do nosso mês, mas hoje eu quero ler na versão NTLH, e a palavra do Senhor diz assim: Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de podridão. 28. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Feche os seus olhos. Nosso Deus amado, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse momento, Senhor, onde a Tua palavra será ministrada, Pai. E nós nos rendemos a Ti nesse momento, quebrantamos o nosso coração diante do Senhor, ó Deus, para que a Tua palavra venha, ó Pai, e traga entendimento para cada um de nós, ó Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Espírito Santo de Deus, à medida que eu for falando, vá convencendo os teus filhos, vá trazendo entendimento, vá trazendo arrependimento, para que a tua palavra venha com mudança e transformação na vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, eu me disponho, ó Deus, para a tua obra, Senhor. Usa a minha vida, que eu me diminua, para que o Senhor cresça e apareça através da minha vida nesse momento, Deus. Que em nome de Jesus, tudo seja simples, ó Deus, para que até uma criança entenda, para que a tua igreja seja edificada pela tua palavra. É o que nós oramos, agradecidos no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode se assentar. Só porque eu falei pro pessoal do louvor que eles falaram que ia cantar 3 músicas, eu falei amém, glória a Deus. Falei, é bom porque se passar o tempo, aí eu coloco a culpa em vocês, fica tudo certo, eu fico de boa. Aí desistiram. Não foi culpa minha. Perdão. Esse tema, viver de aparências, um tema tão sensível de ser falado, mas ao mesmo tempo tão necessário nos dias de hoje. E creio eu que até que Jesus volte, né, será um tema sempre muito atual, principalmente para a igreja do Senhor. Um assunto a ser tratado não para gerar julgamentos ou acusações. Não é dessa forma que nós devemos receber a palavra de Deus, mas para que gere em nós reflexão, despertamento e alinhamento para a nossa conduta de uma vida cristã. Assim precisa ser. Eu, pelo menos, sou daquela que eu adoro, né, palavras de confronto, que vem nos confrontar, que vem nos tirar do nosso comodismo ali, e nos abrir os nossos olhos, né? Eu sempre gostei disso, porque às vezes nós nos acomodamos, né? Nós vamos vivendo a nossa vida e a gente simplesmente vai achando que tudo é muito lindo e maravilhoso, e mas tem coisas que são firmes e que nós precisamos ser corretos, né, diante da palavra de Deus, né? Tem posturas que nós não podemos viver diferente daquilo que o mundo prega que é normal. E às vezes precisa haver essa firmeza na palavra, esse confronto diante da palavra, para que a gente entenda e a gente, se estiver fora do trilho,
volte para Ele. Amém? Então, abre o teu coração e receba essa palavra dessa forma, né? Para que, à medida que eu for falando, que você possa ir refletindo, que você possa pensando de como tem sido talvez a sua conduta. Se estiver tudo certo, tudo bem, glória a Deus, que você vai ser um momento ali de reflexão mesmo para você falar, olha, estou no caminho certo e é aqui que eu preciso permanecer. Se alguma coisa estiver fora, é hora de se alinhar, né, e voltar para o centro da vontade de Deus. Amém? Vivemos um tempo em que a aparência tem sido extremamente valorizada. Muita exposição, muita imagem bem construída. Aí está os Photoshop da vida, que hoje já tem até outro nome, né? Eu estou meio fora disso, nem é mais que mais Photoshop que fala, né? Nem sei como que é os nomes. De tudo existe um... Como fala quando você faz uma imagem, você coloca um negocinho ali para ficar mais bonita a imagem? Tem uma palavra ali, filtro, né? Hoje é tudo com filtro, né? Diferente de você ver pessoas, difícil você ver pessoas que colocam ali como elas são de fato, né? Todo mundo quer ficar bonito na foto, né? Então, está vivendo esse tempo da aparência, onde todo mundo é lindo, maravilhoso, né? Pelo menos nas redes sociais, né? Nos status da vida, do WhatsApp, né? E discursos também muito bonitos, né? Onde se fala muito bem, né? Se conhece muito bem daquilo que está sendo falado, conhece muito bem né? Muitos versículos, muitas palavras bonitas. Um tempo onde a aparência ela tem se tornado mais importante do que o nosso interior. Infelizmente, muitas vezes, toda essa aparência, ela tem pouca verdade no interior das pessoas. Seja com mentiras, falsidade, sofrimentos, tristezas. Às vezes a pessoa, ela posta uma foto toda feliz e contente, mas na verdade, por trás, há muito sofrimento e angústia, que parece que fica mais fácil, né? Eu não sei o que tem levado muitas vezes as pessoas a viverem dessa forma e a ter essa necessidade, né, de transparecer algo que na verdade não está vivendo. Talvez é o mundo que nós temos vivido que tem levado as pessoas a viver dessa forma. E o quanto isso tem destruído vidas, o quanto isso tem matado pessoas interiormente, espiritualmente. E Jesus, ele confronta o viver de aparências em pelo menos, pelo que eu estava lendo, de 15 a 20 passagens principais nos evangelhos. E eu quero aqui hoje abordar algumas delas com vocês, para que nós possamos tirar algumas lições importantes para a nossa vida como cristãos nesse mundo. E o primeiro delas está lá em Marcos. E hoje nós vamos folhear bastante a Bíblia, então acho que até 10 horas eu consigo terminar, tranquilo, né? Tá gostosinho, né? O Beto hoje não vai, né? Beto trabalhar, vai ficar aqui com a gente, amém? Marcos 11, os versículos 12 a 14 e depois o 20. E nós vamos permanecer por enquanto na NTLH. Diz assim: no dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse à figueira que nunca mais, nunca mais ninguém coma das suas frutas.
e os seus discípulos ouviram. Lá no 20 agora. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca. Esse contexto, ele nos mostra Jesus se aproximando de uma figueira cheia de folhas. E quando ele olha de longe, né, toda lá bonita e vistosa, parecia que ela estava produzindo. Por isso que ele vai até ela, porque ele estava, né, a palavra diz que ele estava com fome, e ele foi até aquela figueira para que ele pudesse pegar um figo e comer. Só que quando ele chega perto, não tinha fruto, né? Eram só folhas. E olha que interessante, eu ouvi uma explicação, e eu anotei aqui, sobre o processo natural da figueira, para que eu e você, a gente possa entender por que dessa fala de Jesus. Porque a gente olhando parece tão duro, né? Só porque não tinha figo, que absurdo, né? Já secou e matou a coitada, né? Talvez ela ia. Mas presta atenção. O processo da produção da figueira começa com uma flor, que desenvolve para um fruto, e tudo isso sem nenhuma folhagem, não tem folhas. Quando os frutos já estão se desenvolvendo, as folhas começam a aparecer. Então, quando ela está cheia de folhas, é porque o fruto está pronto para ser colhido. Por isso que Jesus foi até ela, porque ela estava cheia de folhas. Então, ele entendeu que o quê? Tem figos, vou até lá e vou comer. E o problema foi exatamente esse. Aquela figueira aparentava ter algo que ela não tinha. Não era tempo de figos. E se não era tempo, ela não tinha por que estar cheia de folhas. E aqui fica um alerta para cada um de nós. Presta atenção. Há pessoas que estão cheias de folhas. Por exemplo, uma boa linguagem cristã, uma boa aparência espiritual, um crentez todo correto e fluente. Tudo parece muito bonito. Está cheio de folhas. Mas não podemos e não devemos esquecer que quando o nosso Jesus, ele se aproxima de nós, ele quer encontrar folhas? Não. Ele quer encontrar frutos. E nós precisamos parar e pensar sobre isso. Há dentro de você arrependimento? Houve ou está havendo dentro de você transformação? Há em você um caráter moldado? Porque são esses frutos que o Senhor, que Jesus, Ele quer encontrar em nós, quando nós dizemos que o aceitamos e passamos a caminhar com Ele. Esses frutos precisam aparecer na minha vida e na sua vida, quando passamos a caminhar com Cristo. Ou ainda não houve uma conversão verdadeira e genuína. E isso é muito sério, igreja. Porque é muito fácil eu levantar a mão para o Senhor. É muito fácil eu falar com a minha boca que eu amo Jesus. É muito fácil eu estar aqui toda quarta e todo sábado cultuando a Deus. Mas se eu não tomar cuidado, e se eu não sondar o meu coração, e se não houver em mim frutos de uma vida transformada, de uma conversão verdadeira e genuína, não passará, ou talvez passará a ser uma vida de religiosidade.
E infelizmente, ainda há muitos que estão vivendo dessa forma. Talvez por isso não rompem, talvez por isso não se desenvolvem, talvez por isso não vivem ou não estão vivendo o propósito de Deus nas suas vidas. E às vezes você está desapercebido. Às vezes talvez não há nenhuma maldade, mas você pode estar desapercebido, desatento com as coisas de Deus. Você só está vivendo, você só está frequentando uma igreja. Mas Jesus, não está aqui. Porque quando a palavra de Deus ela é falada, ela precisa gerar algo no meu coração. É como o pastor sempre fala. Nós precisamos sair daqui e aquilo ficar ruminando aqui dentro. E nós falamos, Senhor, está errado aqui, ó. Deus, aqui eu preciso melhorar mais. Senhor, aqui eu preciso buscar mais o Senhor. E não para eu ser mais santo ou menos santo do que o outro, mas para que de fato eu tenha uma vida transformada, para que de fato o Senhor venha com mudanças na minha vida, e eu possa viver de verdade a vontade, os planos que o Senhor tem para a minha vida, porque é isso que o Senhor quer para nós. Mas a verdade é que mudar dá trabalho. Confrontar o pecado dói. E renunciar custa. Até onde eu e você estamos dispostos a mudarmos verdadeiramente? Até onde eu e você temos confrontado o pecado? Talvez aquele pecado que está lá, escondidinho, ali debaixo do tapete, que só você e o Senhor sabe. O quanto você tem renunciado pelo Senhor, por amor a Deus, porque isso precisa acontecer nas nossas vidas. Todos os dias nós precisamos fazer renúncia, porque o mundo está aí fora, todo dia, lançando coisas sobre nós, que aparentemente são maravilhosas, faz bem para o ego, mas que na verdade, só estão no caminho para nos destruir. Porque o plano e o propósito do diabo é esse mesmo, que cada vez mais, nós, filhos e filhas do Senhor, que deveríamos ser sim, como talvez antigamente era, rígidos, firmes com as coisas do Senhor. Está tudo muito, muito tranquilo, muito leve. E é onde a aparência tem entrado, e a essência tem ficado para trás. Amém? Você consegue entender isso? E infelizmente, muitos ainda preferem manter folhas, ao invés de produzir frutos. A aparência, viver de aparência. Por fora, lindo, maravilhoso. Por dentro, sepulcro caiado. E a pergunta que cabe aqui para mim e para você é: hoje, o que Jesus tem encontrado na minha e na sua vida? Folhas ou frutos? Fica essa pergunta para nós pensarmos e refletirmos diante do Senhor. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 1. Ele nos alerta sobre algo. Diz assim: tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Se o fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do seu Pai que está nos céus.
Entenda uma coisa, Jesus, Ele não condena as obras, de forma alguma. Mas Ele confronta a motivação do nosso coração. É aí que mora o problema. Aquilo que nós fazemos por amor ao Senhor, ou fazemos para ser vistos? E é essa motivação que o Senhor nos confronta. É isso que Ele está olhando para cada um de nós. Ser sal e luz não pode ser uma performance espiritual, mas uma consequência natural de alguém que ama a Deus. É muito lindo nós falarmos que nós somos sal e luz dessa terra, e de fato nós somos. Se a palavra de Deus nos diz que nós somos, amém, nós somos. Mas precisa ser uma consequência natural dessa vida, dessa entrega, desse amor por Cristo. Não devemos, em nada, fazer as coisas para parecer santos, mas sim fazer por amor a esse Jesus maravilhoso, que se entregou naquela cruz por nós, que foi crucificado, que morreu, mas ressuscitou, para que nós fôssemos libertos, livres, resgatados do pecado, e pudéssemos ter vida nele. Tudo aquilo que nós fomos fazer, seja na igreja, principalmente se estamos falando de nós como cristãos, como servos, nós não temos que fazer para agradar pastor, para agradar homens, nós temos que fazer para agradar o nosso Deus. Nós temos que fazer porque o Senhor diz que nós deveríamos fazer, que nós somos servos e portanto nós temos que servir. Porque de fato o reino precisa. Porque quando nós fazemos para agradar, qualquer coisa, qualquer motivo nos frustra, nos desanima, nos leva para fora da igreja. Porque nós não estamos olhando para Deus. O nosso coração, quando estamos fazendo aquilo, não está no Senhor. Está no que as pessoas vão falar, nos elogios que eu vou receber, talvez nos cargos que eu vou ganhar. E aí, quando vem um não, ou uma resposta talvez mais firme, essa igreja é ruim, não ama. O pastor, misericórdia, eu vou procurar outra. Será mesmo que eu fiz algo por amor a Deus? Será mesmo que eu fiz porque eu entendo que eu sou serva do Senhor e portanto eu preciso fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer? Porque se eu estiver fazendo tudo por amor ao meu Deus, pode ser falado o que for, nada me tira dali. Não significa que talvez não vá doer no primeiro momento, até porque nós temos uma carne aqui, mas se há de fato uma transparência, eu vou chegar e falar assim: olha pastor, me perdoe, mas gerou um sentimento aqui, eu queria vir diante do Senhor aqui e pedir perdão. Ó fulano, você falou algo que doeu aqui, eu preciso vir aqui. Não, é mais fácil o quê? Ou sair, ou gerar uma maledicência no meio do povo de Deus. E é o que mais tem acontecido, infelizmente. Por quê? Por causa da aparência, por causa desse evangelho raso, que talvez ainda muitos têm vivido, e que não deve ser assim conosco. Porque se a gente entender isso, e nós somos firmes
naquilo que a palavra de Deus nos diz, e se nós estivermos no centro da vontade de Deus, e se nós todo dia lutarmos para fazermos a vontade de Deus, abrindo o nosso coração, sendo verdadeiros e sinceros diante das pessoas e diante principalmente do Senhor, nós vamos viver tantas coisas sobrenaturais no Senhor. Mas precisa haver um desejo profundo em nosso coração de viver esse evangelho e sair dessa aparência de crente que não nos leva a lugar nenhum. E mais uma pergunta para nós refletirmos. Se ninguém me visse, se ninguém visse o que eu estou fazendo, se ninguém estivesse vendo o que você está fazendo, você continuaria fazendo por amor ao Senhor? Ou tudo o que você faz está para que o outro veja o quanto você é bom, o quanto você é santo, o quanto você é o filho amado do Pai, e o outro não? Duro. Mas nós precisamos parar e pensar sobre isso, até para que nós não caiamos nesse erro, e não permitimos que o diabo tenha essa facilidade de nos levar a viver dessa forma. Amém, igreja? Amém? Mateus 11, os versículos 23 e 24. Esse na NVT, muito bem, irmã. A hora que eu fui falando para ela as versões, ela falou, meu Deus, né? Que enquanto eu estava preparando, eu gosto de ler todas as versões, e aquela que realmente, né, às vezes você fala, puxa, essa daqui ela tem uma palavrinha aqui que é diferente. Então, a hora que você vai ver, você está, nossa, quantas versões. Mas amém, é tudo para que fique melhor para nós entendermos. Aqui, Jesus ele declara que haverá mais tolerância para Sodoma do que para Cafarnaum. Pensa, acho que a maioria deve saber como era em Sodoma, o que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra. E Jesus ele faz essa declaração. Então lá no 23 ele começa assim: e você, Cafarnaum, será elevada até o céu? Não, você descerá até ao Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Pesado, né? E Sodoma, para quem talvez não tenha conhecimento desse acontecimento ali na palavra de Deus, ela era um símbolo de imoralidade, né? Tudo que era coisa errada estava acontecendo naquele lugar, tanto que Deus manda fogo e acaba com tudo. E já Cafarnaum era uma cidade que, segundo aqui a palavra, presenciou muitos milagres. Ou seja, então, né, teoricamente, deveria ser uma cidade onde era um povo de Deus, né, do fogo puro, né, que estava ali o tempo todo, né, no centro da vontade de Deus, fazendo as coisas para agradar ao Senhor, mas que, pela palavra, não era isso que estava acontecendo. Então, por que haveria um juízo maior para Cafarnaum? Por que Jesus fala isso? Porque a religiosidade, ela endurece o coração. E aquele povo, ele já estava vivendo essa religiosidade. Estava ali. E talvez, se nós pararmos para pensar,
não está muito diferente daquilo que nós temos vivido nos dias de hoje. E aí é onde o coração ele vai sendo endurecido para as coisas do Senhor. Porque o que parece é que nós sabemos tudo. Que nós já estamos, salvos e nada pode, nos impedir de vivermos uma eternidade com o Senhor. Então tudo aquilo que é falado, nós sempre temos argumentos e justificativas, até porque somos exímios conhecedores da palavra de Deus. E é onde a religiosidade ela vai entrando, se não houver um cuidado. A religiosidade se justifica, sempre cria argumentos para permanecer da mesma forma. Para tudo se tem uma justificativa. Olha, aqui está errado, mas não é bem assim, porque assim, assim e assim. Toma cuidado aqui, porque aqui vai para um caminho errado. Não, mas eu preciso estar ali, porque... E vai se justificando. E vai criando argumentos. Você não está indo no culto. Mas eu não estou indo no culto porque eu estou trabalhando muito. E eu estou muito cansada. Mas não sei o quê. E nananana. Cuidado com aquilo que você tem postado. Cuidado com a sua conduta. Porque isso... Não, mas não é assim, porque não é o que eu visto, não é da forma que eu falo, porque Jesus conhece o meu coração, e porque não sei o que, tudo se tem argumento e justificativa. E aí, vai se vivendo uma vida de religiosidade. Aquilo que a palavra fala, sempre tem uma forma de tentar escapar. Por exemplo, a pessoa participa do culto, mas tudo aquilo que ela ouve, entra por aqui e sai por aqui. Aqui, adora, levanta as mãos, mas quando sai, da porta para fora, entra no carro, já começa as brigas, as discussões. Dependendo, se não for casal, e não tomar cuidado, as maledicências. Conhece a palavra, mas não se submete. Diz eu sei isso, na verdade eu sei. Não, agora isso aqui, eu sei, sabe tudo, mas não vive nada. E um coração endurecido é mais perigoso do que um coração quebrado. Porque um coração quebrado, ele pode ser restaurado. Mas um coração endurecido resiste a tudo. Ninguém consegue acessar. Está ali, está duro, está fechado. O Espírito Santo está o tempo todo, mas não tem acesso. Que tipo de coração eu e você temos? Eu ainda me arrependo quando sou confrontada, quando sou confrontado pela palavra? Eu paro e penso e analiso e reflito? Ou eu simplesmente paro e falo, nem sabe o que fala, meu Deus. Não, isso aí não é para mim. A pazinha, Tinha um pastor que ele sempre falava isso. A pregação, a pessoa pega a pazinha, ela só fica jogando para o outro, tá vendo? Quando é o casal, fica um jogando para o outro, ou quando é um conhecido, isso aqui é para você, olha, você não foi no culto, mas eu estava lá, era para você. Você perdeu, olha, você tinha que estar lá, porque era para você. Não pega para si mesmo. Não pare de falar, puxa. Por isso que nós falamos que quando a gente, principalmente num relacionamento, que nós queremos mudança, a mudança começa em nós. Na nossa vida com Cristo, a mudança começa em nós. Não depende do Rogério a vida que eu vou viver com Cristo. E não depende de mim o que ele vai viver.
É individual, é particular. Eu não vivo essa vida porque o meu marido não vai na igreja. Eu não estou mais firme com Jesus porque a minha esposa não está junto comigo. São desculpas, justificativas, argumentos, que talvez pode até convencer pessoas, mas a Deus não convence. E aí, se nós não tomarmos cuidado, nosso coração vai ficando endurecido. E a aparência cada vez mais vai sendo mais forte em nós. Porque quanto mais duro está o meu coração, mais eu preciso mostrar que eu sou alguém que eu não sou, para que o outro não perceba. E o mundo tem nos levado a isso. Mas nós não precisamos agir dessa forma. Nós não precisamos ser como o mundo diz que nós devemos ser. Nós precisamos ser como a palavra de Deus diz que nós devemos ser. Nós precisamos andar como a palavra diz que nós precisamos andar. Nós temos que fazer as coisas como a palavra de Deus diz que nós temos que fazer as coisas. Não como o mundo diz, não como você acha que deve ser, porque em tudo a palavra nos direciona. A Bíblia é o nosso manual de vida. Tudo que está aqui é para nós vivermos. Mas depende de nós, do nosso querer. Mateus 21. Os versículos do 28 ao 32. Na NTLH. Jesus, aqui, ele está nos apresentando dois filhos. E acho que você também deve lembrar dessa história. Que um disse não, mas depois se arrependeu e obedeceu. O outro disse sim, mas não foi fazer aquilo que o pai tinha dito que era para fazer. Então ele diz assim, Jesus continuou no 28. E o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse, filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas? Ele respondeu, eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E esse disse, sim, senhor. Mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam, o filho mais velho. Qual fez a vontade do pai? Aquele que obedeceu, certo? Mesmo em primeiro momento ele falando, não, eu não quero ir. E quantos filhos birrentos existem? Eu posso falar até porque eu tenho um lá em casa. Que você vai, primeiro você fala, não, mas vai. Porque sabe que, por mais que ele não queira, ele precisa obedecer. Então, faz. E foi o que aconteceu com esse filho mais velho. Ele não queria, mas ele foi e obedeceu. O outro já, o filho, todo, o obediente, aparentemente obediente. Sim, Senhor, Pai querido, amado do meu coração, já estou indo. Mas não foi. Não fez o que o Pai mandou. E com Deus acontece da mesma forma. Ou seja, o Senhor ele não se impressiona com discursos corretos. Sim, Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, Santo dos Santos, Justo, Pai. É muito bonito no falar, muito servo. Porque o Senhor, Ele se move por obediência verdadeira. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quem nós somos.
Se o Senhor sabe quem nós somos, por que da necessidade em nós queremos parecer alguém que nós não somos? Por que nós caímos nesse erro? O que isso vai nos gerar de coisas boas? O que isso vai acrescentar na nossa vida? Que não seja brechas para que o diabo venha e faça coisas para nos destruir. Nós não precisamos viver dessa forma. E nós precisamos nos libertar disso. Nós precisamos ser verdadeiros filhos que se jogam aos pés do Senhor e fala, assim como aquele homem falou: Senhor, eu não tenho nem coragem de olhar para o Senhor. É isso que o Senhor espera de nós. E se nós entendermos isso, como nós vamos viver diferente, igreja? Como vai ser mais tranquilo, mais suave o Evangelho? Porque o Evangelho, ele é simples, ele é prazeroso. Só que a igreja, ela tem tornado de uma forma e vivido de uma forma tão dura e tão aparente diante do mundo, que fica difícil as pessoas se achegarem. Porque são muito santos e eu sou só um pecador. Talvez nós já teríamos ganhado muito mais vidas para o Senhor. Mas há tempo de nós deixarmos talvez coisas que têm nos levado a essa vida aparente de um cristão. E vivermos o Evangelho verdadeiro. De amor, de graça, de justiça, sim, de uma vida correta diante de Deus, com certeza, mas muito mais leve, sem eu precisar demonstrar algo que eu talvez não seja, ou demonstrar que eu tenho que estar, eu tenho que estar sempre bem, porque as pessoas estão olhando para mim. Não, eu também tenho o meu dia mau. Eu também vivo problemas, eu também tenho angústias. E por que as pessoas não podem ver isso? Porque eu não posso ter um braço também para eu chorar? Porque eu tenho que ser sempre forte diante das pessoas, para depois, não muito lá na frente, eu desistir do Senhor? Eu talvez cair num pecado muito mais profundo e me afastar do Senhor? Dizer amém não é o mesmo que viver o amém. Porque é muito fácil dizer amém. Amém, amém, Senhor. Amém, irmão, amém. Mas nós precisamos viver esse amém que nós falamos e declaramos todos os dias diante do Senhor. Se eu digo para uma palavra do Senhor, a palavra está me dizendo isso, 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 e eu abro a minha boca e digo amém, eu preciso viver esse amém, para que eu venha desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem, ser instrumento de Deus na vida das pessoas, e ter uma vida transformada, porque é isso que o Senhor tem para nós. Quantas vezes dizemos: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, Senhor, o teu servo, a tua serva te ouve, Pai. Mas aí quando o Senhor vem e pede mudança, renúncia, perdão, santidade, aí nós recuamos. Aí é muito difícil. E muitos às vezes desistem, desanimam.
porque não estão dispostos a renunciar tudo por amor a Deus. Preferem desfrutar daquilo que o mundo está oferecendo lá fora. Ou às vezes, vive uma vida dentro da igreja, aparente, de aparência, dizendo amém, mas lá fora, vivendo como se fizesse parte do mundo. Esse eis-me aqui não muda para o Senhor. Não queira entender diferente que obediência parcial ainda é desobediência. Eu obedeço o Senhor até a segunda página. Daqui para cá, não dá, porque daí perdoar o irmão que fez aquilo comigo, aí não desce. Deixar de fazer isso daqui, mas eu não estou fazendo mal para ninguém. Mas a palavra de Deus diz que é pecado. A palavra de Deus diz que me afasta do Senhor. Então, obediência parcial não é obediência. Ou eu obedeço, ou eu não obedeço. Não se iluda. Nosso Deus, Ele é muito bom, Ele é muito maravilhoso, mas Ele é justo, Ele é correto. E Ele não divide a glória dEle com ninguém. E nós temos que entender isso e sermos rigorosos com essas coisas. E a aparência de obediência também não é obediência. Não se engane. Eu demonstrar aqui que sou crente diante dos irmãos, mas lá fora eu estar vivendo de forma contrária à palavra, não sou uma esposa submissa, não cuido do meu lar, falo mal dos irmãos, falo mal do pastor. Eita glória, fala a Deus. Sou rebelde, né? Deu uma direção aqui, eu estou indo para cá. Qualquer coisinha é motivo para murmurar, para reclamar. Aparência de obediência não é obediência. E nós seremos cobrados por isso. E isso, de verdade, precisa gerar peso no nosso coração. Porque senão nós não mudamos. Porque senão nós permanecemos da mesma forma, nas nossas atitudes e ações erradas. Nós não temos que olhar para isso e falar: nossa, ai meu Deus, ai credo. Não. Fala comigo, Senhor. Se eu estou errando aqui, me ajuda a mudar, me ajude a ver, tira talvez as escamas que estejam nos meus olhos e me leva a ver a verdade da tua palavra, para que eu esteja no centro da tua vontade e viva os sonhos e os planos que o Senhor tem para mim, sem falsidade, sem falsa aparência. É isso que o Senhor quer de nós. Estou terminando, amém. Glória a Deus, né? Como eu aguento. É legal, faz, né? Estou terminando. Diga amém, igreja. Amém. Olha só, viu? Nem vai passar da hora, que absurdo. Eu vou falar mais. Provérbios. Gente, eu fico depois em casa, que eu estou aqui fazendo, como eu mexo com a minha mão. E aqui, ó, eu fico assim, parece que eu estou com uma pinça. Aí quando eu vou em casa e
coloco para assistir, eu falo, meu Deus, eu preciso prender minha mão, porque eu fico com a mão, meu Deus, a síndrome das mãos inquietas, né? O pastor tem as pernas inquietas, e eu acho que eu tenho as mãos, porque eu estou todo tempo com a mão, mas eu não consigo, eu fico gesticulando. Ai, Jesus. Provérbios 5, 21. Eu não tenho nem bolso. Eu vou ter que falar uma coisa. Me perdoe, querido. Me perdoe. Ele sempre, né? Eu falo pastor porque ele é meu pastor, tá, irmãos? Mas, né, agora eu vou falar do meu esposo. Ele sempre está aqui me elogiando, né? Sempre tentando, né? Tá sempre ali. E aí eu venho mas eu vou ter que falar, né? Porque faz tempo que eu não tenho reparado, na verdade. Eu parei um pouco. Mas não sei se vocês já repararam quando o pastor está com um blazer, um paletó, alguma coisa assim. Presta atenção. Presta atenção. Ele está aqui pregando, aí de repente ele põe a mão no bolso. Aí ele tira. Aí ele vai pôr, aí ele não acha. Aí ele tira. Aí eu fico ali desesperada. Eu falo, meu Deus, eu preciso tirar esses bolsos. E não tem jeito. E ele fica. Né? E agora eu precisava de um bolso, mas eu nem tenho bolso aqui para colocar. Mas eu dou tanta risada quando eu vejo. E eu já contei para alguns, né? E aí o pessoal começou a reparar, coitado. Em vez de eu vir aqui falar coisas boas, eu fico só, né? Oh, meu Deus, me perdoe, querido. É maravilhoso, irmãos. Né? Meu marido amado. Deixa eu puxar um pouquinho, né? Aqui para ficar bem para o meu lado. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Provérbios 5, versículo 21. Diz assim: Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. Nós não escondemos nada do Senhor. Por que será então que as pessoas acham que viver uma vida de aparências vai mudar a vida delas ou vai trazer algo de bom? O que nós ganhamos? Se quem de fato nós deveríamos o tempo todo agradar, vê tudo e sabe tudo. Dele nós não escondemos nada. Deus vê quando ninguém vê. Deus conhece o pensamento antes mesmo de você abrir a sua boca. Deus enxerga o que nem nós queremos enxergar. Esse é o nosso Deus. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Todo dia nós devemos lembrar disso. Que nós não escondemos nada do Senhor. Que nós precisamos a cada dia mais nos tornarmos mais e mais transparentes. Porque daí nós vamos viver tantas coisas. Vamos desfrutar de tantas coisas. Até que ponto estamos dispostos a sermos filhos e filhas obedientes ao nosso Deus? Transparentes, corretos diante do Senhor, diante da sua palavra, diante dos irmãos. Já passou do tempo de nós pararmos de querermos sermos juízes dos outros, de falar como o outro deve ou não deve fazer. Quem somos nós? De uma coisinha que acontece, já disseminar a maledicência no meio do povo de Deus. Isso não pode acontecer no nosso meio. Nós precisamos ficarmos irados com essas coisas. Nós somos o corpo de Cristo, e nós temos que viver como o corpo de Cristo, um amando e cuidando do outro.
Como é bom você ter alguém que você pode falar: olha, eu não estou bem hoje, você ora por mim. Como seria maravilhoso se nós pudéssemos viver dessa forma, com toda a igreja. Mas infelizmente, ainda não tem sido assim. E depende de nós em fazer com que isso aconteça. Que nós possamos deixar de viver na aparência e viver mais na essência. A essência do amor de Cristo, da palavra verdadeira, daquilo que o Senhor espera de nós, do arrependimento genuíno, de uma busca por viver a vontade do Senhor. Não significa que nós não teremos dias maus, difíceis, desafiadores. Mas quando nós estivermos ali olhando para o Senhor e buscando sermos transparentes diante do Senhor, diante das pessoas, fica muito mais fácil o caminhar com Cristo. Mais suave, mais leve. E a pergunta final não é o que as pessoas pensam sobre você. Não é esse pensamento que nós temos que ter. Não que nós não devemos ser pessoas corretas com os outros. Mas é o que Deus vê quando ninguém está olhando. Quando ninguém está te vendo. Quem é você? Quais são as suas palavras? As suas atitudes? Os teus pensamentos? Que só o Senhor vê. Quem é você? Quem sou eu diante do Senhor? É essa pergunta que eu preciso fazer. E é essa busca que precisa haver da minha parte. De ser obediente ao meu Senhor. De ser quem eu sou verdadeiramente. E não quem a igreja acha que eu deva ser. Eu não estou aqui para agradar homens. Eu e você estamos aqui para agradar o nosso Deus. Para fazermos a vontade do nosso Deus. Para vivermos os planos e os sonhos que Ele tem para nós. Não se preocupe ou não deseje a aprovação de homens. Porque o que realmente importa, ou pelo menos deveria importar para mim e para você, em primeiro lugar, é a aprovação do nosso Deus. Você tem sido aprovado por Deus? Você é alguém que tem sido provado e aprovado por Deus? Se sim, glória a Deus. Continua, porque você está no centro da vontade de Deus. O Senhor está olhando para você e está falando: ali está o meu filho, a minha filha amada, e eu vou usá-lo, e eu vou usá-lo. E a cada dia mais a sua vida será transformada. E a cada dia mais experiências sobrenaturais, ele viverá comigo. Isso, continue. Se não está sendo assim, volta, ainda há tempo. Volta para o centro da vontade de Deus. Tira todas as máscaras. Você não precisa delas diante do Senhor. Diante da igreja do Senhor. Nós não precisamos de máscaras. Nós precisamos sermos filhos e filhas obedientes à palavra, que vive a palavra, que luta diariamente, sim. Porque nós temos que lutar, sim. Porque nós temos um inimigo que não brinca em serviço, mas que ele não tem poder sobre as nossas vidas, quando nós nos mantemos firmes. Se nós dermos lado, ele entra, e entra com força, para destruir, porque esse é o plano dele.
E ele pode até estar enganando que não, que está tudo bem, que está tudo certo, tá de boa. Não se engane. Uma hora a rasteira vem. E vem com força. Guarde essa frase. A vida de aparência pode até sustentar uma reputação na terra, mas não sustenta uma eternidade no céu. Qual tem sido a sua preocupação? A tua reputação nesse mundo? Diante das pessoas? Com uma fala bonita e uma aparência bem aperfeiçoada? Ou a sua reputação lá no céu? E principalmente, ouça isso, no inferno. Você é reconhecido no inferno? Quando fala o teu nome lá no inferno, os demônios ficam endemoniados, como dizem. Porque é assim que precisa ser. Ou quando fala o teu nome, fala, já é nosso. Está ali, ó, no muro. Está tudo certo. É muito sério, igreja. É muito sério. E não tem, me perdoe, uma forma mais, como não sei nem a palavra, maquiada, mais leve de ser falada. E entenda, por favor, de verdade. Não estou aqui como alguém. Não. Primeiro falou comigo. E tem falado. Deus não está procurando folhas. Ele está procurando fruto. Ele não quer performance. Ele quer relacionamento íntimo e profundo comigo e com você. Ah, se nós tivéssemos a ideia do que é isso. Porque às vezes parece só palavras. E eu falo isso de experiência própria. E eu falava isso com o Senhor. Senhor, eu quero mais. E Ele me chamou a atenção. Busque mais. E aí vem as nossas justificativas, os nossos argumentos. Que caem só por terra diante do Senhor. Porque nunca, igreja, escute bem, nunca haverá argumentos ou justificativas suficientes para que nós não busquemos ter uma vida de intimidade com o Senhor. Não há. Depende de cada um de nós. Se nós quisermos, nós vamos viver. Mas existe sim uma busca que precisa acontecer, uma entrega. Nós precisamos deixar de lado as nossas reclamações e murmurações. E se nós queremos mesmo viver tudo aquilo que o Senhor tem, não depende do pastor, não depende do meu marido, da minha esposa, do meu irmão, não depende, depende de cada um de nós. E o Senhor deseja isso. Será que nós queremos mesmo viver isso? Ou só estarmos aqui de quarta, de sexta talvez na oração, para aqueles que participam, no sábado no culto, já está suficiente, já está tranquilo, já está gostoso, está bom. Aparentemente, pode parecer que sim, mas não está. Você pode ter certeza que não está. Ele não quer, o Senhor não quer religiosidade.
Ele quer um coração quebrantado diante dele. Porque a religiosidade, ela só nos afasta do Senhor. E como ela tem afastado pessoas do Senhor. Que o Espírito Santo nos conduza a um lugar de verdade, de transparência diante de Deus e dos homens. Que Ele consiga acessar cada coração e nos levar a esse entendimento. E a deixarmos tudo, tirarmos todas as máscaras, para que nós possamos viver a vontade do Senhor e desfrutarmos do que Ele tem para cada um de nós. Que a nossa obediência não seja por medo, muito menos por obrigação, mas que a minha e a tua obediência à palavra de Deus seja exclusivamente por amor ao Senhor. Você ama Deus? Você ama Jesus? Então nós precisamos nos tornar cada dia mais filhos e filhas obedientes a Ele, amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos. Eu espero profundamente que você tenha entendido o que eu tentei de alguma forma aqui simples e passar para vocês. Essa foi a minha oração ao Espírito Santo, que conforme eu fosse falando, Ele fosse testificando no coração de cada um e fosse trazendo coisas que precisam ser lançadas fora, renunciadas, para que nós possamos não viver uma vida de aparência, mas transparentes diante do Senhor, com o coração quebrantado, com o coração moldável diante do Senhor. Deus, Pai, a Tua palavra, ela foi entregue, Senhor. A semente da Tua palavra, Pai, ela foi entregue. E que eu, em nome de Jesus, eu te peço, que ela venha frutificar na vida de cada um dos Teus filhos, Deus. Espírito Santo, nos leva a um lugar de conflito, para que nós possamos entender tudo aquilo que nós ouvimos nessa noite, e que possa haver mudanças, renúncias, entregas, para que nós, como igreja do Senhor, filhos e filhas, servos e servas do Senhor, possamos viver a Tua vontade, ó Deus, possamos ser obedientes, ó Pai, possamos, ó Deus, em tudo agradar o Teu coração e andarmos no centro da Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigada por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui diante dos meus irmãos e poder, ó Pai, compartilhar a palavra do Senhor. Eu entrego a Deus este tempo, consagro ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.